Estimados irmãos e irmãs, legionários e legionárias, salve Maria! Continuando nossa reflexão no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, nós estamos no número 77 seguintes. Mas onde me leva a minha pena? Por que é que eu me detenho aqui a provar uma coisa tão evidente? Se não querem que alguém se chame escravo da Santíssima Virgem, que importa? Que se faça e se chame escravo de Jesus Cristo. É o mesmo que selo da Santíssima Virgem, visto que Jesus é o fruto e a glória de Maria. Faça isto de maneira perfeita por meio da devoção de que falaremos mais adiante. Devemos revestir-nos do homem novo, Jesus Cristo. Terceira verdade. As nossas melhores ações são normalmente manchadas e corrompidas pelo mal fundo que há em nós. Quando se coloca água límpida e clara numa vasilha que não tem bom cheiro, ou vinho numa pipa cujo interior está azedado por outro vinho que teve anteriormente, a água clara e o vinho bom ficam estragados e ganham facilmente mau cheiro. Do mesmo modo, quando Deus infunde em nossa alma, corrompida pelo pecado original e atual, as suas graças e orvalhos celestes, ou o vinho delicioso do seu amor, também os seus dons são ordinariamente manchados e estragados pelo mau fermento e mau fundo que o pecado deixou em nós. Os nossos atos, mesmo as virtudes mais sublimes, disso se ressentem. É, pois, da mais alta importância para alcançar a perfeição, que só se consegue pela união a Jesus Cristo, esvaziar-nos do que há de mal em nós. De outra forma, Nosso Senhor, que é infinitamente puro e que odeia infinitamente a menor mancha na alma, nos afastará dos seus olhos e não se unirá a nós. Para nos despojarmos de nós mesmos, é preciso, em primeiro lugar, conhecer bem, pela luz do Espírito Santo, o nosso mal fundo, a nossa incapacidade para qualquer bem útil à salvação, a nossa fraqueza em todas as coisas, a nossa permanente inconstância, a nossa indignidade de toda a graça, a nossa iniquidade em toda a parte. O pecado dos nossos primeiros pais arruinou-nos a todos quase por completo. Azedou-nos, corrompeu-nos, fez-nos inchar como o fermento faz a massa em que é lançado. Os pecados atuais que cometemos, quer mortais, quer veniais, embora tenham sido perdoados, aumentaram-nos a concupiscência, a fraqueza, a inconstância e corrupção, deixando maus vestigiosos na nossa alma. Os nossos corpos são tão corruptos que são chamados pelo Espírito Santo corpos de pecado, concebidos no pecado, alimentados no pecado, capazes de todo o pecado e sujeitos a 1000 enfermidades. Corrompem-se de dia para dia e geram somente corrupção. A nossa alma, unida ao corpo, tornou-se tão carnal que chega a ser chamada carne. Por herança, não temos senão o orgulho e a cegueira de espírito e endurecimento de coração, a fraqueza e a inconstância da alma, a concupiscência, a revolta de paixões e as doenças do corpo. Somos, por natureza, mais orgulhosos que os pavões, mais apegados à terra que os sapos, piores que os bodes, mais invejosos que as serpentes, mais gulosos que os porcos, mais coléricos que os tigres, mais preguiçosos que a tartaruga, mais frágeis do que canas e mais inconstantes que os cataventos. Propriamente nosso, só temos o nada e o pecado, e não merecemos senão a ira de Deus e o inferno eterno. Meus irmãos, minhas irmãs, tudo isso que nós acabamos de ouvir
é, de certa forma, um convite a sermos diferentes. Por isso que a gente começa a entender que Jesus veio para nos salvar, para nos mostrar que nós não somos isso. Nos foi apresentado isso. E aí, nossas paixões, nossas liberdades nos levaram a optar por isso, o que Maria não fez. Dentro de sua liberdade, Maria optou por ser sempre cheia de graça. O que por Eva perdemos, por Maria nós recebemos de volta. Eva, fazendo uso de sua liberdade, atraiu para si todas essas paixões desordenadas e desorganizadas. Maria, diferentemente de Eva, atraiu para si a graça que ela mesma não perdera. Então, nós podemos viver sim na graça, como podemos também perdê-la. Podemos perdê-la como Eva, mas ganhá-la ou conservá-la como Maria. Então, o Tratado da Verdadeira Devoção convida a cada um de nós a sermos perseverantes, firmes, fiéis naquilo pelo qual nós fomos criados. Nós somos criados para a graça e não para a desgraça, para o pecado, para a morte. Então, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Deus nos criou para a vida e não jamais para a morte. Bom dia. Salve Maria.